Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender o direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando, inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo, bons estudos! Decreto-Lei 2848, Código Penal. Hoje, domingo, 15 de setembro de 2019, então a presente lei está atualizada até o dia de hoje. Estamos no site do planalto.gov.br. Código Penal. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta a seguinte lei. Parte geral. Título 1. Da aplicação da lei penal. Anterioridade da lei. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que a defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Lei penal no tempo. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Lei excepcional ou temporária. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período da sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Tempo do crime. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Territorialidade. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Lugar do crime. Artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Extraterritorialidade. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 1. Os crimes. Alínea A. Contra a vida ou a liberdade do Presidente da República. Alínea B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Alínea C. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. Alínea D. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Inciso 2º. Os crimes. Alínea A. Que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Alínea B. Praticados por brasileiro. Alínea C. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1º, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro.
Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2º, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. A linha A, entre o agente no território nacional. A linha B, o fato punível, também no país em que foi praticado. A linha C, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. A linha D, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. A linha E, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. A linha A, não foi pedida ou foi negada a extradição. A linha B, houve requisição do Ministro da Justiça. Pena cumprida no estrangeiro. Artigo 8. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil, pelo mesmo crime, quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Eficácia da sentença estrangeira. Artigo 9. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para: inciso 1, obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Inciso 2, sujeitá-lo à medida de segurança. Parágrafo único. A homologação depende, a linha A, para os efeitos previstos no inciso 1, de pedido da parte interessada. A linha B, para os outros efeitos da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do Ministro da Justiça. Contagem do prazo. Artigo 10. O dia do começo inclui-se no computo do prazo, contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Frações não computáveis da pena. Artigo 11. Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia e, na pena de multa, as frações de cruzeiro. Legislação especial. Artigo 12. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Título 2 do crime. Relação de causalidade. Artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Superveniência de causa independente. Parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Relevância da omissão. Parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? A linha A, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. A linha C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Artigo 14. Diz-se o crime. Crime consumado. 1. Consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Tentativa. 2. Tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena de tentativa. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Arrependimento posterior. Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Crime impossível. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando,
por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Artigo 18. Disse o crime. Crime doloso. Inciso 1. Doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Crime culposo. 2. Culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Agravação pelo resultado. Artigo 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado, ao menos culposamente. Erro sobre elementos do tipo. Artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Discriminantes putativas. Parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Erro determinado por terceiro. Parágrafo 2º. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Erro sobre a pessoa. Parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Erro sobre a ilicitude do fato. Artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Coação irresistível e obediência hierárquica. Artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Exclusão de ilicitude. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato. Inciso 1. Em estado de necessidade. 2. Em legítima defesa. 3. Em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Exceção punível. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Estado de necessidade. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar do perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir seu sacrifício de direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Legítima defesa. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.